Veja só, então eu voltei com os meus 40 centímetros trabalhados no ponto fantasia. Agora, a gente sabe que a nossa execução foi iniciada com a primeira carreira em ponto baixo, não foi? Olha aqui o pontinho baixo, tá vendo? Ok. A última carreira tem que ser ponto baixo também. Então, para encerrar, olha o que você vai fazer aí. Uma correntinha para virar o teu trabalho e vira. Você vai fazer um ponto baixo para cada ponto que você tiver à sua frente. Então, será um ponto baixo sobre o ponto alto da carreira anterior e um ponto baixo sobre a correntinha da carreira anterior. Sempre lembrando que dependendo do fio que você esteja aí usando e até mesmo da tensão do teu ponto, a quantidade de carreiras que eu fiz aqui variará, poderá ser diferente da sua aí. O que eu faço então, Ive, para eu ter a última carreira no caso, perdão, a penúltima carreira no caso, de pontos altos e correntinhas? Não tem problema se passar alguns poucos centímetros. Então, eu aqui estou trabalhando por 40, você já sabe, né? Mas, se você, por exemplo, chegar à mesma medida, ou seja, trabalhará também 40 centímetros no ponto fantasia, e a última carreira, ao alcançar os 40 centímetros, for a de ponto picô, você faz mais uma. Vai passar um pouquinho, mas a diferença será muito pequena. Então, faz mais uma e termina, no caso, com a carreira de pontos altos e correntinhas, para que você tenha esta base aonde pegar e fazer seu ponto baixo. Tá joia? Vou terminar aqui a minha carreira e eu volto aqui para lhe mostrar o resultado final. Esta peça estará sendo trabalhada para manequim G. Então, como você aí adaptará ao tamanho que você necessita? Da seguinte maneira, você vai pegar uma fita métrica e você vai medir de braços abertos de um cotovelo ao outro cotovelo. Então, aqui para manequim G, a medida que eu obtive foi de 100 centímetros, ou 1 metro. Eu imagino que para tamanho M, você deva ficar com algo entre 90 a 80 centímetros. E para um tamanho P, algo entre 80 e 70 centímetros. Então, uma diminuição de pelo menos 10 centímetros, com uma variação de, no máximo, 20 centímetros para cada manequim. Eu não garanto que seja isso, você realmente precisará medir. De qualquer forma, tendo esta medida, você obterá a quantidade de correntinhas necessárias para iniciar o seu trabalho. Então, eu tenho um cordão de 1 metro em correntinhas. Foi isso que eu executei para iniciar o meu trabalho. Lembre-se que, independente da quantidade de centímetros que você venha a obter, a quantidade de correntinhas deverá sempre ser par. Então, aqui eu tenho um número par de correntinhas. Você, independente do tamanho, execute número par de correntinhas. Mesmo que passe 1 centímetro, adicione uma correntinha para que fique par. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um cordão com 1 metro de correntinhas. A primeira carreira desse trabalho é em ponto baixo. Então, como eu tenho 1 metro e eu preciso de altura para iniciar o meu trabalho, eu adiciono a este 1 metro uma correntinha, que somente será usada para a altura, para não ficar torto o início do trabalho. Então, você vai pular esta primeira correntinha e a partir da segunda, porque você fez uma correntinha para dar altura, você vai fazer o seu ponto baixo. Então, a primeira carreira da sua execução é todinha em
pontos baixos. Eu vou fazer, então, os meus pontos baixos no decorrer do meu 1 metro, né, da minha primeira carreira. E ao final dela, eu volto aqui para que nós iniciemos juntas o ponto fantasia utilizado nesta execução. Veja só, volto eu aqui com a minha última carreira, né, que é de pontos baixos, já completa. Então, gente, eu tenho aqui uma parte já feitinha. É claro que eu preciso de duas partes idênticas. Então, independente da quantidade de carreiras que você tenha feito, o importante é faça duas partes idênticas a esta. Tá joia? Então, eu vou lá executar a minha próxima e eu volto aqui para continuarmos a execução juntas. Observem que agora eu já tenho as duas partes, uma sobre a outra, esticadas sobre a mesa. O que nós vamos ver agora é como realizar a costura das duas partes. Repare que eu volto já com a fita sobre as duas partes esticadas. Então, aqui no meu, eu obtive algo em torno de cerca de 79 centímetros de execução. O que eu devo fazer é dividir o tamanho total, ou seja, 9 centímetros, por 3. O número que eu obter será a quantidade de centímetros que serão costuradas. Então, eu vou costurar esta ponta, deixarei o centro sem costura e costurarei esta ponta, deixando também a mesma posição da parte de baixo costurada no centro sem costura e na outra ponta costurada. Então, a minha união é as duas partes das pontas, tanto embaixo quanto em cima, costuradas. Vou preparar meu material e eu volto aqui para te mostrar como... Olha lá, então voltei eu aqui já com a agulha para realizarmos a costura da maneira que eu estive mostrando para vocês anteriormente. Então, é assim, olha, eu vou passar a agulha pelo primeiro ponto de uma das partes da blusa e vou passar por aquele ponto que eu deixei alargado para eu não ter que cortar o fio, né? Então, eu deixei aqui o pontinho feito, tá vendo? Esse pontinho que eu deixei feito, eu já vou passar por dentro do ponto do outro lado. Então, eu já comecei a unir a situação aqui. Tá vendo só? O que a gente vai fazer é assim, olha. Uma correntinha, passa pelo próximo ponto, puxa um ponto. Laça e arremata os dois. Uma correntinha, pula um ponto, vai para o próximo ponto, passa pelo ponto, laça e um ponto baixo. Uma correntinha, vai para o outro lado, pula um ponto, vai para o próximo, puxa uma laçada, nova laçada, faz o ponto baixo. Uma correntinha, volta para o outro lado, pula um ponto, vai para o próximo, puxa uma laçada, outra laçada, ponto baixo. Vou alargar, vamos ver o que está acontecendo aqui na nossa união. Este é o desenho que deverá se formar aí para vocês. Então, a costura é feita sempre em ponto baixo, intercalada com uma correntinha. O que nós vamos fazer é, eu aqui, vou realizar a costura com 26 centímetros em uma ponta, 26 centímetros na parte de baixo da mesma ponta. Depois, eu vou lá para o outro lado da minha blusa. Já vou ter costurado um lado, eu vou para o outro. Costuro 26 centímetros na parte de baixo da outra ponta e 26 centímetros na parte de cima da outra ponta. Então, eu tenho 4 pontos de união. São 26 centímetros em cada ponta da minha peça, seja em cima ou seja embaixo. Tudo bem? O meu deu 26 centímetros. O seu aí poderá variar de acordo com a quantidade de pontos, a quantidade de centímetros, o tamanho da pessoa que receberá essa peça.
Tá ok? Por isso que eu falei, vejam a medida, dividam por 3. As duas pontas serão unidas, tanto em cima quanto embaixo. Tá ok? Então, eu vou unir as minhas e, ao final, eu volto aqui para continuar com vocês.